Porque todo mundo tá ganhando dinheiro, menos eu. Porque todo mundo tá conquistando algo, menos eu. Vamos lá, vamos aprofundar isso, porque aqui a gente não mergulha no raso. Espero que você também não fique na borda. Como que esse olhar de comparação social, essa inadequação em si, porque eu nunca me sinto o suficiente. No último vídeo a gente falou um pouquinho sobre isso, mas dessa vez eu coloquei essa questão que ela vem brutal, porque todo mundo tá bem, menos eu. Primeiro de tudo, para que a gente entenda esse padrão dessa questão, é entender sobre a comparação social, essa era da comparação. Todo momento nós somos sim bombardeados de informações, de casos de sucesso, de fórmulas aparentemente mágicas para conquistar aquilo. Inclusive, quando você rola, você não precisa de muito, você rola no teu feed, você consegue ver ali uma busca incessante por validação e justamente postando, mostrando aquilo que é de melhor, e nós vamos colocando tudo isso na nossa vida e trazemos o quê? Uma percepção distorcida da realidade. Até porque quando nós nos comparamos, nós não estamos analisando no tempo real que aquilo está acontecendo. Nós enxergamos o resultado e não vemos esse processo, essas pequenas vitórias do dia a dia, esses pequenos progressos. Então nós voltamos e quando nós estamos no mercado, uma busca diária por um resultado, nós acabamos sim nos levando para esse lugar de por que parece que todo mundo está ganhando e eu não, parece que todo mundo está aprendendo e eu não, porque desde a infância a gente aprende a medir a nossa história, a nossa vida sobre percepção do outro. Então as raízes da nossa adequação, elas se mostram na vida adulta, então nessa busca de validação nas redes sociais, nas conquistas materiais, é o carro melhor, é o relacionamento melhor, é o lugar melhor, é a casa melhor, enfim. São esses elementos simbólicos que a nossa sociedade se sustenta e também nas nossas relações sociais. O nosso ambiente faz a nossa percepção. Ele nos provoca a avançar ou a estagnar ou a ficar num platô e não querer avançar. Quando é que isso é perigoso? Quando nós rompemos os limites, para cima ou para baixo. Quando nós estamos em um ambiente em que nos acomoda e não nos provoca a avançar, e quando nós estamos em um ambiente em que tudo parece maior e não utilizamos isso como um ponto de motivação, e sim como um ponto em nos colocar para baixo, em uma comparação totalmente distorcida. E isso, como eu disse, começa ali na nossa infância, nesse valor que a gente vai sendo condicionado do nosso desempenho. É uma grande ilusão, sim. E o Freud ele já dizia que quando a gente aprende a medir sobre o olhar do outro, nós idealizamos o outro e projetamos nele tudo o que nós gostaríamos de ser. Olha a encrenca. Isso vale para pessoas, isso vale para relações, isso vale para conquistas materiais, e o grande problema é que o outro que você deseja ter essa vida, você inveja de uma certa forma as suas conquistas, ela também tem as suas inseguranças. Essa pessoa que você gostaria de ter a mesma vida, o mesmo cenário, ela também passa pelos seus percalços, pelas suas dificuldades, mas nós não enxergamos ou não queremos enxergar. Ou ela não nos mostra, ou os sinais estão claríssimos e nós insistimos em um padrão que nós estabelecemos inalcançável. Isso nos faz nos sentirmos inadequados, e a inadequação ela é um sentimento complicado, ele nasce dessa percepção que nós não somos bons o suficiente, nós estamos aquém de um padrão que foi estabelecido e nós não sabemos quem colocou, aonde eu aprendi, por falta de autoobservação, por falta desse olhar cuidadoso, por falta dessa... e por isso eu coloquei aqui
as narrativas da ilusão dessa comparação, que nós podemos observar o que nós vemos e a realidade. Então, o que nós vemos? Narrativas editadas, nós vemos sucessos e conquistas, nós vemos imagem e perfeição. Um eu ideal inalcançável, essa é a realidade. Inseguranças e fracassos, essa é a realidade. Crises internas profundas, essa é a realidade. Aqueles que têm o hábito de abrir-se, aqueles que têm o hábito de expor as suas questões, tudo certo. E a gente acaba desconsiderando e também invalidando aqueles que têm dificuldade, insegurança, que estão ali fracassando, patinando, não tá chegando num acordo. Nós temos essa dificuldade em simplesmente excluir. E essa pessoa que já está de lado, ela vai ficando cada vez mais à margem da sociedade, ela vai sendo cada vez mais isolada. Se nós já temos uma personalidade que acaba entrando dentro desses buraquinhos, dentro dessas questões, nós ficamos cada vez mais imersos dentro dessa complicação, e é uma complicação mesmo. Então vamos voltar aqui, como Freud ele colocava essa identidade como forma, nós construímos essa comparação social e é o que acontece quando nós acessamos qualquer tipo de rede social ou quando conversamos com outra pessoa. Me parece que, né, e vamos colocar de uma forma mais generalizada, que o outro está sempre melhor. Ou você vai buscar uma validação, eu quero me sentir melhor, então acaba acessando aqueles que não estão progredindo. Então é complicado desde que você não tenha consciência disso. Se você está fazendo de forma consciente, ok, aí faz parte da sua realidade. Mas vamos lembrar, aqui não existe julgamento de valor, não estou julgando a sua estratégia e sim pontuando. Se você tem consciência disso, ótimo, segue em frente, está funcionando para você. Se não, é aí que nós precisamos entrar nessa superação à inadequação, esse sentimento. E você se sente assim? Ou sentiu-se em algum momento? Você que está numa profissão em que constantemente você se sente inadequado, parece que aquilo, isso não é para mim. Você já se sentiu assim? Você já pensou, isso não é para mim? Vamos superar essa inadequação. De que forma? Reconhecendo a ilusão, reconhecendo essas vozes que estão em uma grande ilusão. Então, reconhecer é o primeiro passo. Essa é uma fração da realidade, essa é uma fração, é uma vida editada, é uma fração daquele resultado. Aquele resultado é uma fração de um esforço, certo? Não é a consequência também, mas não é a sua raiz. Então, entendendo e aproveitando o gancho, entender a nossa raiz, ela é identificar as nossas questões emocionais, feridas emocionais e como elas são ativadas. Então, eu venho de um ambiente familiar que estimulava excessivamente a competição, eu era constantemente em reuniões familiares, exposto, ridicularizado e nós não estamos julgando a sua família, não estamos julgando a forma como você foi conduzido. Nós estamos trabalhando aqui como superar essa inadequação. Entende que é diferente de mudar o outro, mudar o nosso passado? E sim trabalhar, isso faz parte do ressignificar. Isso faz parte do ressignificar. E vale aqui uma curiosidade: o ser humano, até os 5 anos de idade, ele está aprendendo a sentir as coisas, ele está aprendendo a entender os seus vazios. É complicado você expor, você que é pai, você que é mãe, você que é educador, expor uma criança até os seus 5 anos a um ambiente extremamente rígido. Ela precisa ser estimulado à criatividade. Não à toa, não distante, que as nossas cobranças em provas, em rendimentos na nossa vida,
no colégio, ela começa a ser ali após os 6 anos, aos 7 anos, aí sim nós começamos a ser medidos de uma forma diferente, através de notas, mas antes disso é uma questão de progresso e estímulo imaginativo. E é nessa imaginação, e aí vem a neuropsicanálise, através disso, ela estimula a nossa superação, seja a inadequação, seja pelo excesso de busca, pelos nossos excessos ou pelas nossas faltas, pela nossa sensação de abandono, ela mostra para nós um caminho através da imaginação, sermos criativos para encontrar um caminho e não ficarmos na mesma, não ficarmos na preguiça de olhar para nós, dentro de nós. Então, transformar esse olhar de, ao invés de comparar-se com o outro, é comparar-se com você de ontem. Ontem, quais os progressos você fez? Tata, ontem foi domingo. Tata, ontem foi feriado. Ontem não foi um dia de trabalho. Como que eu vou medir o meu progresso num dia em que eu não sou trabalho? Opa, peraí, se você pensou isso já mostra para nós um ponto de partida sobre o teu olhar. Quer dizer que eu só reconheço um progresso a partir do trabalho. Então, o trabalho está acima de bastante coisa. Está acima de muita coisa. E nós conseguimos sim progredir e sermos melhores se nós ainda, nos nossos momentos de descanso e lazer, que são inclusive essenciais e tão importantes quanto o nosso trabalho. Porque você terá resultados, você irá obter resultados que você deseja através de consciência do que o teu descanso ele é essencial, que o teu sono ele precisa ser bem cuidado, que a tua saúde ela precisa estar ali sendo assistida. Então essa busca da validação interna, como é que a gente pode superar essa inadequação, ela também está no valor da sua essência. Nós chegamos nesse patamar que pode ser um pouco filosófico, mas ele faz parte, filosófico e um pouco abstrato, ele faz parte desse processo, ele faz parte do progresso, ele é um vazio, e é nesse vazio que você vai construindo, e para você atingir esse lugar, você precisa esvaziar. Para atingir esse lugar, você realmente precisa e é necessário gerar espaço. A gente só consegue gerar espaço quando temos noção do nosso tamanho, quais são os limites, quais são as coisas, e vamos estabelecendo esse novo olhar sobre nós mesmos. Da sua própria história, do seu progresso, dos seus desafios, entendendo a sua mentalidade de hoje, não querendo transformar sem saber o que você vai transformar. Sem entender. Você entende porque parece que todo mundo está indo para frente, menos você? São várias questões, mas uma delas, e bem importante, é que você deixou de olhar, muito provavelmente, deixou de olhar para você. E aí torna-se um cenário quase que impossível de superação, porque você só consegue superar a adversidade quando você entende qual é a sua adversidade, e não porque o outro está melhor. E não porque o outro está progredindo. E se o outro em que você está se espelhando, que você está olhando, ele provoca em você de uma forma quase que insustentável essa insistência desses questionamentos. Será que eu não sou bom o suficiente para isso? Será que eu estou fazendo? Por que eu faço tudo errado? Eu estou fazendo tudo errado? Porque todo mundo ganha dinheiro, menos eu. E é aí que está a questão. Essa sensação, tudo mora na inadequação. Esses 3 questionamentos aqui, basicamente, eles moram na inadequação. E nosso desempenho operacional, ele está ligado profundamente a nossas questões inconscientes. E nós só conseguimos emergir essas questões a partir de um questionamento. Então, entenda, no contexto do day trade, a comparação, ela, claro, é um ambiente competitivo, é um ambiente o qual você está exposto a resultados a todo momento. O teu feedback, ele é numérico e o número, ele não perdoa, ele não quer diálogo. O teu diálogo, ele é feito no momento em que você ou inicia teu dia
e também quando você encerra as suas operações. E aí você vai conseguir estabelecer esse diálogo interno primeiro, para depois, de fato, conseguir construir algo. Entende? É um jogo muito perigoso, não é apenas dinheiro, é um valor pessoal. É um valor pessoal, tá bom? Crenças distorcidas que nós podemos encontrar aqui, expectativa irreal, eu tenho certeza que você já falou sobre isso para você mesmo. Todos lucram todos os dias e eu também deveria. Começamos aí com uma personalidade mais reivindicativa, então a autocobrança excessiva. Eu não sou consistente, eu não sou bom o suficiente. É, o meu colega, o meu mentor, o meu professor conseguiu ganhar hoje 1.000, 2.000, 500 todo dia e o problema sou eu não consigo isso. Só eu tô negativo. E essa não é bem a verdade, tá? Essa não é bem a verdade. A verdade, e aí é interessante a gente fazer um parênteses aqui, porque só você vai saber qual é a realidade dentro da tua história. A gente jamais vai conseguir encontrar a verdade 100% do outro, porque nós não estamos na pele e jamais, por mais resiliente que você seja, por mais empático que você seja, você nunca vai conseguir estar no lugar 100%. Você vai conseguir tocar, como minhas mãos estão tocando uma outra, mas uma nunca vai conseguir assumir 100% o lugar da outra. Você pode se aproximar muito, mas nunca sentir 100%. Então, o viés da comparação, ele é perigoso no que é compartilhado, então fique atento a isso. A partir do momento que você começa a observar as redes como recortes e edições de uma realidade, você vai se acalmando, você vai você vai entendendo mais sobre você mesmo. E os prejuízos e as dificuldades, elas são de todos, tenha certeza, somos todos humanos. Nós passamos pelas dificuldades, nós somos da mesma raça, a gente passa pelas mesmas questões, pelos mesmos questionamentos. A diferença é o teu tempo de processamento, quanto tempo você fica nessas questões. E essa idealização do outro ou o ideal do eu, como Freud já dizia, mora nesse lugarzinho em que, em algum momento da minha história, foi posto, foi apresentado para mim um lugar ou um ideal e eu comprei isso como uma verdade. Que momento apareceu isso? Só você vai conseguir descobrir. Relendo a tua própria história, revendo a sua própria história, entendendo a sua biografia. Vamos colocar um pouquinho aqui no contexto do day trade mais uma vez, esses mecanismos de defesa que a gente pode colocar, que é a desistência precoce, a autossabotagem, a compulsão por risco e a imagem distorcida, a autoimagem distorcida. Algumas frases que eu tenho certeza que você já visitou aí na sua mente, que é: eu sou um fracasso, eu nunca serei consistente. Eu nunca serei tão bom quanto eles. É aí que tá. É aí que tá. E se você se identifica com algumas dessas afirmativas, volta esse vídeo, assiste de novo, porque ele é para você. Para você que faz parte da nossa plataforma, acessa o material mais extenso, o PDF extenso, e você vai conseguir ali aprofundar, inclusive com alguns direcionamentos bibliográficos que eu coloquei aqui para vocês. Então, como nós vamos, mais uma vez, ressignificar essa comparação, é reconhecer que é uma ilusão, reconhecer esses padrões inalcançáveis, entender as suas raízes, em que momento você acreditou naquilo que te apresentaram ou naquilo que te compararam. Reoriente o seu olhar. Compare-se com você de ontem, com o seu eu de ontem. É complicado você se comparar, ainda que você more e coabite com essa pessoa que você admira, que você ama. É complicado, porque só aquela pessoa entende o esforço dela, o quanto ela consegue ali se mover para aquele resultado, e só você sabe das tuas dores, das suas questões, dos seus traumas, das suas experiências passadas. Então, entenda a sua raiz, reconheça essa e valorize internamente
Valorize internamente isso que você tem, que é precioso, e que o mais importante é o valor que você carrega como ser humano, e é isso que vai fazer você progredir, e não o inverso. Não é o que você vai ganhar que vai fazer você progredir como ser humano, tá? E o verdadeiro sucesso no trading é você ter uma consistência emocional. Então você ganhou, você atingiu a tua meta, você entende verdadeiramente isso. Você não vai ficar se expondo, você vai manter resultados positivos e isso vai ser maior do que um resultado financeiro único, exclusivo, e você não vai curtir esse seu resultado. E o curtir que eu digo não é você adquirir algo, um objeto, um, uma mudança financeira e de vida, é você realmente entender o teu percurso para chegar até esse lugar e o quanto você consegue sustentar isso. E o sustentar isso é na zona emocional, é no âmbito, é nesse lugar emocional, mais do que financeiro. Financeiro você administra. Financeiro é administrável. O emocional você, quando entende, consegue administrar. Só assim você terá a possibilidade de administrar, e isso é indelegável. Caso você esteja passando por isso e não consegue trabalhar sozinho, lembre-se que eu faço atendimentos individuais, você pode agendar um horário comigo, tá aqui o meu contato, entra, acessa as minhas redes, vocês que fazem parte da plataforma têm acesso a mim, não deixe de questionar, pergunta e vamos aprofundar. E não tenha a mínima dúvida de que você irá progredir, desde que, em primeiro lugar, você deseje isso com a maior vontade do mundo, mais do que a comparação, tá bom? Até o próximo vídeo, até a próxima aula. Tchau!